E aí? Rafael Polones, meu garoto! Como que você tá, meu amigo? Tudo tranquilo e você, meu garoto? Conta pra mim Melhor como é que agora você de te está. ver, bicho. Você tá na consistência absurda aí das lives, né? Fazendo a força total, Que fazendo força legal, total, cara. Rafinha. Tenho visto Tentando. aí, só chamando o pessoal fera, cara. Legal, agregando bastante valor aí pro pessoal, né? Exatamente, é isso que eu olho nas suas lives, eu olho nos seus IGTVs e eu fico fantástico. E assim, o que é a nossa proposta, né? A nossa proposta é fazer aquilo que é de qualidade. Sem Porque eu dúvida. vejo em você e vejo em mim toda a consistência que a gente tem de trabalho, a gente tem que pôr isso em prática para as pessoas, para que as Sim, pessoas possam ter conhecimento. E isso é o mais claro, com certeza. importante. Eu acho que nada mais é gratificante na nossa profissão que isso, né, cara? É a gente Exatamente. levar A conhecimento aí. Lilica, olha a Lilica, meus irmãos, meu irmão, minha cunhada, minhas duas sobrinhas, meus dois, Ah, a Lilica e o Tigor, que são ah. os cachorros dos meus irmãos, do meu irmão e da minha Lilica. Um beijo para vocês, meus irmãos, meus queridos. Oi, Carlinha Monte Alto, que eu amo tanto. Carlinha, um beijo no coração. Vamos falando aí Que com o legal. pessoal que está entrando, porque isso faz a diferença também. As pessoas saberem que a gente está vendo que eles estão junto conosco Sem e a dúvida. gente poder interagir com eles, Rafa, porque isso faz muita diferença, É tá? verdade, com certeza. E não, esse pessoal, é que bem que a quarentena, sexta-feira, não vai fazer tanta diferença, né? Se fosse um dia, se não fosse quarentena, né? Não Agora faz esse tanta horário, diferença. sexta-feira, né? Você, Se bem que também, né? isso faz parte do nosso processo. Exatamente. E você Conta tem uma coisa atendido, para mim. Davi? Você não tá atendendo? Ou tá? Tenho atendido sim alguns pacientes de forma aqui em casa, né? Ah, legal. É uma das coisas que eu tenho feito. E também tenho feito alguns atendimentos de pessoas que não podem sair e que são de alto risco, porque Legal. estão dentro da linha de maior risco, que são os idosos. Eu tenho hoje 3 idosos que eu faço atendimento. E eles são hoje um carro-chefe também desse movimento de fisioterapia nessa pandemia. Então, eu estou atendendo em casa, tenho aqui minha maca, trouxe aqui meus aparelhos de físio, montei um setor, graças a Deus estou conseguindo fazer alguns atendimentos presenciais, faço algumas coisas online, não só as lives, mas também faço algumas coisas online e tenho ido na casa de alguns pacientes. Fui na casa de 3 especificamente, que precisavam de apoio. Um tinha operado, teve uma situação da qual eu pude ajudá-lo a diagnosticar um problema sério, que foi pós-cirúrgico, foi uma osteomielite, e agora ele está sendo medicado de extrema intensidade via venosa. Então, tentando fazer o todo, Cara, que legal. produzindo algum conteúdo de qualidade. Bastante, para né? nós, né? Bastante conteúdo. Bastante conteúdo. Isso faz a diferença, Rafa. Que legal. E assim, Dr. Polones, conta para mim, primeiro para o meu grupo que está entrando aí, o pessoal que não o conhece, mas que já passa de agora a ver seus vídeos, ver suas coisas. Tive aí, eu te indiquei pessoas, atletas, amigos. Você, o meu irmão, camarada, que também é seu irmão, que é o Rodolfo, que a gente ama tanto e a gente faz um trabalho juntos há muito tempo. Então, foi aí que eu te conheci e isso me deixou muito, muito feliz. Rafa, se apresenta, fala quem é você, fala para as pessoas um pouco da tua formação, um pouco do que você trabalha hoje, para a gente entrar nesse modelo que a gente falou, que é a loucura das dietas, a obesidade, que hoje é claro para todos que a obesidade é um fator de risco muito grande, e as pessoas que querem fazer de tudo para ter resultado. Fala, Marcelão, entrando, Marcelão, da Lafite. Ontem fiz uma live com ele, fantástico, Marcelo, no coração, meu irmão. Rafinha, a palavra é sua. Legal. Bom, meu nome é Rafael Polones, sou nutricionista. Hoje, atualmente, eu tenho focado bastante em estudar mais aprofundado sobre obesidade. Não só na questão da obesidade, mas essa questão da área de perda de peso, perda de gordura, é algo que sempre me fascinou muito. Então, desde atletas que querem chegar a um nível de condicionamento muito, muito bom, mas principalmente obesos. Eu não sei se eu já te contei, Davi, mas eu fui uma criança, um adolescente muito obeso.
Tinha comentado na feira para mim, você tinha comentado isso na feira, então é interessante isso. Olha só como você hoje, que trabalha maravilhosamente bem com a parte de obesidade, ter passado por isso na sua infância, e isso também te trouxe aí umas coisas que lá na frente eu vou te perguntar como é que é lidar com isso, né? E tanto que quando eu tava com uns 14 anos, mais ou menos, cara, eu sofria bullying na escola, enfim, tinha toda essa questão muito ruim, assim, de sofrer desilusões amorosas e tudo mais. E aí eu lembro que quando eu tinha 14 anos, eu fui numa livraria e comprei meu primeiro livro de nutrição. Um livro técnico de nutrição. Aos 14 anos. E aí eu comecei a estudar, comecei a aplicar as técnicas que eu aprendia do livro, comecei a ver resultado, comecei a me apaixonar pela área da nutrição. E aí, desde então, né, eu tenho me aprofundado cada vez mais, né? E é uma área que me traz muita paixão, eu tenho muita gratificação, principalmente de atender pessoas que são obesas, na verdade, que a gente consegue... Porque, queira ou não, cara, a obesidade é uma coisa que tem crescido exponencialmente, né? O mundo que a gente está vivendo, né? As pessoas têm morrido, assim, de uma forma gritante, diariamente, né? Por conta de todas as complicações que a obesidade traz. Então, um dos meus maiores focos hoje com a nutrição é tentar reduzir o máximo possível essa questão da obesidade. Né? Que legal. Rafa, você fala uma coisa aí, é interessante a gente, para o pessoal que está entrando e não ouviu, você hoje trabalhar com uma modalidade que é extremamente... é uma doença, né? É classificado pela Organização Mundial da Saúde como uma doença, que é a obesidade. E a gente ter você, que hoje faz de forma brilhante, ter sido um garoto acima do peso. Exato. Né? Então, você experimentou na pele o que é ser. Hoje, você é um cara atlético, eu vejo você um cara atlético e um grande conhecedor e estudioso nessa área de forma extremamente brilhante, que eu fico fascinado pelos seus posts, que é falando da perda de peso, da consistência da perda de peso, de como mantê-lo, por que é difícil não segurar aquilo que conquistou. Isso tudo realmente tem um valor para todos e para um conhecimento em forma de resultados que você fez por isso. E a gente propôs aí essa live com todo mundo que está entrando e cada vez mais. Meus pais entraram, minha irmã entrou, todo mundo entrando. A Aline, que eu mandei para você, está aí já te assistindo também. Está fazendo... Oi, Amanda. Amanda também, mulher de um grande nutricionista, meu colega, que é o Gustavo Pascoaloto. Gente que eu amo de paixão há muito tempo. E assim... Um fera também. Muito, uma fera, os dois. E ela fazendo dieta, eu fico abismado como ela é fantástica. Então, assim, pessoas que eu gosto muito. E eu falar para eles que a gente propôs essa live, gente, para agregar um pouco de conhecimento que as pessoas hoje estão fazendo, e o Rafa vai falar isso de forma bem pontual. As pessoas fazem imersões em dietas alucinadas, em protocolos da internet, em protocolos que em alguém deu algum resultado e não se sabe se esse resultado foi realmente concreto, se foi mantido, se deu para seguir. E, em contrapartida, começa a fazer também algumas atividades atléticas totalmente desordenadas. Nessa pandemia, eu pude observar coisas absurdas e eu pude trazer isso para o meu dia a dia com lesões musculares e baixo rendimento. Chega uma hora que você vai falar isso lá na frente para nós, eu vou ficar aqui anotando, estou com o computador aqui pronto para anotar, que é como que as pessoas começam a não ter mais resultado porque fazem as coisas de forma inadequada. Sim. Então, Rafa, na tua mão, a bola é sua. Obesidade. O que é? Como se reconhece? Como se interpreta e trabalha? Isso é muito importante a gente definir. Isso é muito importante as pessoas terem o que realmente é concreto disso. Tudo começa, né, cara? Vamos pensar, a gente podia até pensar nessa questão da... Vou entrar no período que a gente se encontra, né? Como começam as coisas. Então, a gente está num período, por exemplo, aqui de quarentena, né? E as pessoas estão com uma rotina totalmente bagunçadas, né? Total. E aí,
o que que acontece? O que eu vejo muito, tanto de pacientes quanto de pessoas que têm me procurado agora nesse período de quarentena, que elas estão sofrendo vários estresses, gatilhos, né, psicológicos. Então, seja de tédio, seja de preocupação, seja de medo, seja de brigas em casa mesmo por conta de que as pessoas acabam convivendo mais, né? Então, pode acontecer atritos entre as pessoas. E o ponto onde eu quero chegar é que, basicamente, muitas pessoas elas acabam condicionando o cérebro dela, porque nós, seres humanos, a gente busca, basicamente, duas coisas. O prazer e a dor, e fugir da dor, né? A gente é movido a isso na nossa vida. Exatamente isso. Então, por que que eu estou falando isso? O que acontece? Por conta desse período que nós estamos vivendo, a gente acaba tendo muitas crises, muitos gatilhos externos que nos fazem nos sentir mal, né? E aí, por conta disso, muitas pessoas acabam tentando sair dessa dor com um gatilho, no caso da alimentação. Então, muitas pessoas acabam buscando alimentos hiperpalatáveis, né? No caso, ricos em açúcar, gordura, né? O que acaba, basicamente, promovendo uma inflamação no hipotálamo dela, fazendo com que ela tenha mais sinal de fome, né? Então, por conta dela buscar esse prazer, primeiramente, ela acaba condicionando o cérebro dela, primeiramente, a toda vez que ela tem algum evento estressor, no caso, tristeza, preocupação, briga, acaba buscando esse alimento hiperpalatável. E aí o que acontece? Ela vai condicionando o cérebro dela e aí pode se tornar um hábito. Por isso que a quarentena, que eu tenho falado muito para os meus pacientes, ela é um período muito importante para desenvolver bons hábitos também. É um período difícil, né? Obviamente, de você desenvolver bons hábitos, mas nada mais é do que o melhor período para você desenvolver um bom hábito. E aí o ponto é que as pessoas estão criando maus hábitos por conta desse momento que nós estamos vivendo e acabam buscando na alimentação essa fuga, ou seja, sair da dor e buscar o prazer. E ela acaba condicionando o cérebro dela. E aí, basicamente, ela já, por conta de consumir alimentos hiperpalatáveis, ricos em gordura, açúcar, ela causa uma inflamação no hipotálamo dela. Essa inflamação acaba aumentando o sinal de fome e diminuindo a saciedade. E aí o que acontece? Essa pessoa começa a comer cada vez mais e mais. E aí, por conta desse cenário que nós estamos vivendo, esses gatilhos estressores, a pessoa vai comendo cada vez mais. E aí, quando ela tem um superávit calórico, ou seja, ela consome mais calorias do que ela gasta. Sim. E aí, juntando esse período que as pessoas ou não estão fazendo atividade física, ou quando estão fazendo atividade física, estão fazendo tudo errado. E aí esse balanço de forma errada vai fazendo com que ela ganhe cada vez mais e mais peso, né? E aí começa o ganho de peso, começa a obesidade e todas as repercussões negativas que vêm decorrente da obesidade, de inflamação, enfim. Aí a gente pode ficar falando horas e horas de todas as implicações da obesidade, né? Mas começa basicamente, continua começa a gente pensando nesse período, né? O que eu tenho visto é as pessoas engordando muito, né? Então, justamente por conta dessa questão, as pessoas têm engordado muito, né, Davi? Mas muito, muito. E aí todo mundo vai culpar uma coisa. Porque eu não estou fazendo academia. Porque eu não estou conseguindo manter meu treino. Porque aí eu não faço nada, eu começo a comer. Você usou uma palavra muito importante na rotina, na vida das pessoas, que é rotina e hábito. Eu, desde a primeira semana da pandemia, desde esse primeiro momento que a gente se viu dentro de casa, a primeira coisa que eu procurei fazer foi agregar ao pessoal o quê? Gente, comece a estratégia de colocar horário para dormir e horário para acordar. Uns horários de refeições e respeitar. Você está dentro da sua casa, não vem falar que é trânsito, não vem falar que esqueceu, não vem... Os horários de refeição. Óbvio. E aí você, dentro disso, você tem 4, 5 eventos, ó. Acordar, café da manhã, almoço, jantar e dormir. 5 eventos das 6 da manhã até meia-noite em um período, hoje, se você colocar de 18 horas, tem 5 eventos. Uhum.
Então a gente tem acorda e vai tomar café, tem aqui uma meia hora. Então, começando pelo café, meia hora. Daí o almoço e jantar, você estipula ele meio-dia e 7 da noite. Meu, aí você já começa a montar uma estratégia. As pessoas fizeram o quê? Começaram a se desordenar. Quando desordena, você falou uma coisa muito interessante que eu não sabia. Eu não sabia. Que um dos fatores que nos leva a engordar é a inflamação do hipotálamo. Não é só consumo, porque inflamou aqui te dá a necessidade de consumir ainda mais. Exatamente. Então, as pessoas errando no hábito e na frequência do que consomem, começam a ter necessidades fisiológicas pautadas nessa inflamação, me corrija se eu estiver errado, fisiológica, que vai aumentar a necessidade de... Isso. E aí junta com essa questão do fator externo, né? Que a pessoa condiciona o cérebro dela para basicamente suprir, não suprir, mas na verdade enganar aquele sentimento de tédio que ela está sentindo, de desconforto, de medo com esses alimentos, né? Então junta essa questão da inflamação hipotalâmica, por exemplo, mais a questão comportamental, mais o ambiente que ela está vivendo de ansiedade, né? Ansiedade, eu digo bem entre aspas, porque na verdade as pessoas falam ansiedade, não, utilizam a ansiedade errado, porque na verdade quando a pessoa está ansiosa mesmo, ela não come, né? Normalmente, a maior parte das pessoas... Isso é bom as pessoas falarem, eu como por ansiedade. Não. Na maior parte das vezes não é ansiedade. Existem alguns casos assim específicos que a pessoa tem uma hiperfagia, né? Ela tem muita fome. Mas na maior parte das vezes, quando a pessoa está ansiosa mesmo, ela fica totalmente sem fome, né? Então, na verdade, ela que condicionou o cérebro dela, ela buscando esse atalho justamente por conta de suprir esse sentimento negativo que ela está sentindo, né? E aí toda vez ela culpa, na verdade, o sentimento dela, não se autorresponsabiliza. Ela joga a culpa, na verdade, nesse sentimento que ela está sentindo, né? E acaba basicamente saindo de linha, né? Esses dias atrás eu tive uma live com a coaching que eu comecei a trabalhar, que é lá de Turim, que é a Fernanda. E a Fernanda ela apontou de forma muito estratégica uma coisa que você acabou de falar, que é as pessoas começam a não se controlar emocionalmente, não têm objetivos, não têm estrutura para isso. E o que elas fazem? Elas acabam tendo um aumento do consumo para ter prazer, exato. ter satisfação. Uma satisfação momentânea. E isso vira gatilhos. E esses gatilhos, eles reprogramam o nosso sistema emocional, que é sofrer alguma coisa, gatilho, recompensa. Parece aqueles cachorrinhos condicionados, aqueles adestrados, que fiz alguma coisa, eu tenho que receber uma recompensa. Exatamente. Mas a alimentação, ao meu ver, eu sempre pus que ela deveria ser uma tarefa a ser bem executada. Ela não pode passar dessa estratégia de ser uma tarefa bem executada, porque ela tem momento, ela tem porquê, ela tem o fundamento e tem a necessidade da qual a gente tem. Que aí vem a história do segundo ponto da nossa live, que são as dietas malucas. O cara começa a engordar, o que ele começa a fazer? O que você escuta muito? Quando ele começa a comer... Ele começa a engordar, aí ele resolve que agora eu vou emagrecer. Sim. Eu vou parar de engordar. E faz as maluquices, né, Davi? Aí começa a fazer as maluquices, né, de dietas milagrosas, buscam fórmulas mágicas, vê o que a blogueira tá falando em rede social. Nossa! Pensa na blogueira. Pensa loucura, na foto cara. da blogueira posta e mostra. Exatamente. E aí a gente vê uma série de complicações, né? Porque aí a gente pode até começar a associar com fazer dieta errada e começar a treinar errado também, e aí começa a complicar cada vez mais, né, Davi? Que aí entra no segundo ponto. Por que as pessoas têm baixo rendimento e lesões musculares? Porque as pessoas começam a juntar, principalmente hoje, eu não gosto de ficar falando, mas eu, como não sou nutricionista, eu vou falar, porque se você falar, vão te condenar. Começa com jejum intermitente, começa baixo carbo, dieta cetogênica, começa a beber só chá verde,
começam a ficar o dia inteiro nas folhas e começa a querer treinar com uma alta intensidade sem dar o tempo necessário para o corpo agregar o estímulo, processar o que foi feito e dar a resposta do que foi feito e você poder repeti-lo. Aí eu vejo altas intensidades, exercícios inadequados, momentos inadequados, a pessoa não respeita 12 horas, não respeita 24, não respeita... Não, começa porque fulano começou e foi uma crítica que eu fiz lá atrás, que é, tem a live dessa, tem a live da outra, porque é samba, agora é local, agora é crossfit, agora pula corda, agora... E a pessoa faz com baixa hidratação, com mau consumo de nutrientes, não está dormindo bem, e aí começa a ter problema. Aí a gente pode começar a falar um pouquinho de cada dieta, né? Os Então, prejudiciais. Agora, era isso que eu ia te falar. Você quer fazer uma estratégia? As pessoas não têm a imensa massa que não pode passar contigo, que não pode ter o resultado ou o planejamento. Explica um pouco para nós do que você pode e deve fazer de estratégias, não falando da dieta, mas o que seria assim, o melhor você iniciar? O que a pessoa pode hoje? Vamos fazer melhor. Eu vou falar um pouquinho do que... vamos pensar nas dietas da moda, primeiramente. O que isso pode trazer de repercussão, tá? Se não tiver bem alinhado, aí a gente pode pensar... Por isso, a importância do trabalho multidisciplinar. Nutricionista, físico, educador físico, médico, né? Então, tudo tem que estar muito bem alinhado. Mas vamos pensar na dieta que já está à moda há muito tempo, né? Que é a dieta low carb. Que não tem nada errado, desde que você esteja bem acompanhado. Então, vamos pensar, Davi, agora a gente associando com questão à lesão, essa questão do pessoal treinando aqui em quarentena e todas as repercussões negativas disso. Então, vamos pensar o seguinte, uma pessoa começou a fazer uma dieta low carb, ou uma dieta zero carb, ou algo do tipo, tá? E é uma pessoa que ela está desesperada. Vamos pensar num cenário que a pessoa engordou muito na quarentena e ela está super na pegada. Não, agora eu vou começar a treinar forte, eu quero perder peso, estou super empolgado. Aí comprou uns pesos lá, ok. Aí você começou a zerar carbo, porque alguém falou que era bom para ela, e às vezes até mas para ela não é bom. Não tô julgando a estratégia. Muito importante. Perfeito. É uma estratégia. Pontos, tá? Então ela começou a fazer uma dieta low carb. Aí ela começou, basicamente, quando a gente diminui carboidrato na dieta, o que acontece? A gente diminui o nosso estoque de glicogênio muscular, que basicamente é o quanto de glicose que a gente acumula nas nossas células musculares. Basicamente, quando a gente faz um treinamento intenso, a gente utiliza, primeiramente, um sistema de via bioquímica da glicólise anaeróbia, ou seja, é o que a gente usa a glicose de uma forma muito rápida. Então, basicamente assim, quanto mais intenso estiver o seu treino, mais você vai utilizar essa via de glicólise anaeróbia, ou seja, para você produzir ATP, para você ter contração muscular. Você acaba utilizando essa via de uma forma muito intensa. Então, o que acontece? Vamos pensar que, basicamente, você começou a treinar, você está com o seu estoque de glicogênio muscular baixo, porque você está fazendo uma dieta low carb, ou zero carb. Restrita em carboidrato. Tá? Perfeito. Então, a pessoa começou a treinar. Ok. Aí, basicamente, por conta disso, ela pode ter uma queda bem brusca no rendimento dela. Porque é difícil você treinar intenso, com baixo carbo, de fato, né? Sim, e aí, o que acontece? Sim. Por conta dela ter uma redução no desempenho dela, não é que ela vai se lesionar por conta do low carb, mas ela pode estar toda eufórica para estar conseguindo ter resultado. E o que começa? A pessoa começa a balançar. Aí você vai falar melhor que eu, mas ela não tem força, ela não tem potência, ela está fazendo algum agachamento, algo do tipo, não tem força, o que ela faz? Ela começa a se entortar toda. E aí, aí começa a ferrar. Então, não é necessariamente pela estratégia low carb, mas é decorrente disso. Aí a pessoa não sabe treinar, ela não está com acompanhamento. Enfim, ela já tinha alguma pré-lesão ou algo do tipo, o que acabou fazendo com que essa pessoa se lesionasse e aí complica tudo, né? Então, essa poderia ser uma das complicações, por exemplo, que a dieta low carb traria. Aí a gente pode, sei lá, pensar no jejum intermitente. O jejum intermitente, pessoal, tá tudo certo, é uma estratégia válida para utilizar. Eu não sou um tipo de nutricionista que eu sou engessado. Eu utilizo todas as estratégias, eu acho que cada pessoa responde de uma forma
e todas muito válidas. Ontem eu estava até falando com o pessoal do curso de umas estratégias bem legais de jejum intermitente, ficando claro que jejum intermitente não é melhor que qualquer outro tipo de dieta, porque o que vai ditar é o quanto de caloria, o quanto de macronutrientes que você consome no seu dia. Então, não é a estratégia em si. Existem pessoas que vão responder bem ou não. Mas vamos pensar aqui na causa juntando aqui a questão da lesão e as pessoas fazendo besteiras, né? Então, a pessoa começa a fazer um jejum intermitente, que pode ser na quarentena ou não, tá? Sim, claro. No dia a dia normal. Mas, o que acontece? Vamos pensar numa pessoa que, sei lá, treina de manhã, né? E aí ela tá fazendo uma estratégia de jejum intermitente, e aí vamos pensar, tem uma estratégia de jejum intermitente muito interessante no caso, que a pessoa ela começa a comer só no início do dia dela e ela para 3 horas da tarde, que é o de tempo restrito, né? Que ela acompanha o ciclo circadiano, né? Enfim, vamos pensar que é uma pessoa que treina de manhã cedinho, e aí ela começa a comer depois do treino só. E ela para às 3 horas da tarde. E aí depois disso ela fica sem comer a noite toda, certo? Perfeito, claro. O que vai acontecer? Ela está fazendo uma dieta para perda de peso, restrição, né? Nesse tempo todo, obviamente, ela vai começar a utilizar o glicogênio, principalmente o glicogênio hepático dela, como fonte de energia para você ofertar a glicose para o seu cérebro, as suas hemácias e tudo mais. Exatamente. E aí, nesse período, você está em jejum. Aí você vai treinar logo cedo, a hora que você acordar. Você tem que pensar o seguinte, você já está numa dieta restrita. E aí você está com o seu estoque de glicogênio muscular baixo. E aí você vai treinar cedo. Aí vai entrar na mesma questão do que eu falei do low carb. Porque aí você pode estar com o seu estoque de glicogênio muscular baixo, você estará muito fraca, você provavelmente estará indisposto, e aí acaba fazendo besteira na hora do treino. Às vezes você não sabe treinar, ou está sem algum acompanhamento, e aí acaba complicando tudo, né? Claro. Porque assim, não teria problema você fazer o jejum, não tem problema treinar em jejum, começa daí. Porque o ponto você, desde que você esteja alimentado na noite anterior. Porque se você tem o suporte para isso. Esse tempo e acordar de manhã e treinar, tá tudo certo. Porque quando a gente pensa em aumentar o estoque de glicogênio muscular para conseguir ter um bom rendimento no treino, a gente não pensa só na refeição pré-treino, que muitas pessoas fazem. Come e já vai treinar 1 hora depois, 2 horas depois. Você vai ter um aproveitamento? Vai. Mas, basicamente, você consegue aproveitar muito melhor o seu treinamento se você tiver com seu estoque de glicogênio muscular mais alto. E isso demora, no mínimo, 4 horas. Então, de 4 horas, 6 horas antes. Então, não teria problema nenhum você fazer o seu jejum intermitente, mas desde que você alinhe, aí da importância de ter um profissional, mas que você alinhe com o horário do seu treinamento, né? Para justamente você não acabar fazendo besteira lá na hora do seu treino e acabar se lesionando. Justamente porque você está todo eufórico para querer ter resultado logo, e aí você começa a fazer um monte de loucura que a gente vê por aí, né, Davi? Com certeza. Abrindo um parênteses do que você está falando, é uma das coisas da qual eu aprendi com você, com o Rodolfo e com outros nutricionistas que eu também acompanho já há algum tempo. As pessoas vão lá para a academia, onde eu trabalho, e logo cedo treinam intensamente, fazem os seus aeróbicos em jejum e tudo, e acabam esquecendo da estratégia de qual horário eu vou treinar e quanto eu tenho que ter de aporte para esse horário, que é o que você acabou de falar. Não é porque eu acabei de comer ou porque eu não comi que eu posso não passar mal. É toda uma estratégia de horário que você vai treinar, quantas horas de treino você vai ter, que tipo de intensidade de treino, quantas horas de sono, como é que é o seu planejamento durante o dia. E aí você vai mexer com esse sistema de forma correta, individualizada. Por isso não dá para pegar da blogueira. Por isso não dá para escutar o que um qualquer falou, ou mesmo que seja um grande profissional como você, e eu vou por aqui. Pera, é tudo uma estratégia, é tudo pensado. Então a pessoa chega para mim e fala assim, me machuquei. Eu faço uma análise, você está em dieta, você está treinando como? Você treinou o que ontem? Você vai treinar, você treinou o que hoje? Como é que está a sua semana? Como é que está seu sono? Está te faltando nutriente? Você está com baixo eletrólito? Você está com pouca vitamina? Isso tudo são perguntas que eu na fisioterapia eu faço e ele deveria explicar isso para um nutricionista, não para mim. Então,
continuando o que você está falando, você viu? Já está dando que a estratégia ela pode ser elaborada. Você pode usar o jejum, baixo carbo, zero carbo. Quando? Quando você determina que horário e por que você vai fazê-lo. Sim. Seguindo em frente, E quais aí, outras modalidades? não, aí eu estava até pensando aqui agora, me veio aqui na cabeça até, por exemplo, uma pessoa que está fazendo dieta, ô Davi, mas às vezes a falta de alguns nutrientes, o quanto isso pode impactar em lesão, em falta de rendimento também. Vamos pensar assim, ó, veio aqui na cabeça agora. Olha só, a gente vai pensar numa pessoa que tem uma dieta altamente rica, por exemplo, em ômega 6, tá? O que acontece? O ômega 6 é uma gordura essencial, tá? Nós precisamos consumir ômega 6, assim como o ômega 3. O ponto é o seguinte, vamos pensar numa pessoa que faz dieta, um atleta, tá? Agora entrando na questão do atleta, ou não necessariamente um atleta, que come alimentos saudáveis, por exemplo. Então a pessoa, vamos pensar no caso de um atleta, vai, come bastante carnes, castanhas, pasta de amendoim, enfim, basicamente alimentos que são saudáveis, mas são ricos em ômega 6. E acabam não consumindo uma quantidade boa de ômega 3, né? O ômega 6, ele é importante sim, mas ele não pode estar tão elevado. Então, dito isso, eu vejo muitas pessoas que seguem dieta, mas que têm uma proporção de ômega 6 extremamente alta. Então, o que eu quero dizer com isso? O ômega 6, ele é basicamente convertido em prostaglandinas, né? Ele tem uma série de repercussões bioquímicas, mas falando assim, para ficar mais simples, o produto final dele, prostaglandinas, leucotrienos, né? Que basicamente vai acabar gerando inflamação no organismo da pessoa. Processo inflamatório, prostaglandina. Então aí se a pessoa... Prostaglandina é inflamação. Exatamente. Então aí uma pessoa que ela já está predisposta a ter algum tipo de lesão, e aí ela não está consumindo uma quantidade boa de ômega 3, ela tem um desbalanço, né, nessa questão de ômega 6 e ômega 3 muito significativa, ela pode estar muito mais predisposta a ter algum tipo de lesão. E aí a gente pode pensar em outras coisas, não só isso, ela tem um tipo de desbiose intestinal. Então, quando a pessoa tem desbiose intestinal, o que acontece? Substâncias que não deveriam passar no intestino dela, então a gente tem a nossa mucosa intestinal, a gente tem a proteção lá. Quando a pessoa tem uma desbiose intestinal, então imagina só que as células do intestino elas estão todas ligadinhas aqui. Quando ela tem uma desbiose, ela tem normalmente uma entrada aqui. Então, essa barreira, ela começa a passar tanto substâncias quanto bactérias, no caso, gram-negativas, que acabam translocando para a corrente sanguínea da pessoa, o que acaba se ligando nas células das pessoas, né? E acaba gerando um aumento de citocinas pró-inflamatórias, o que acaba gerando mais inflamação. Então, uma pessoa que não come frutas, que não come legumes, verduras, estão mais predispostas a ter um tipo de desbiose intestinal, que não consomem fibras, né? O que acaba gerando mais inflamação e piorando. Aí a gente pode pensar tanto em lesão, mas quanto mais inflamação a pessoa tem, mais ela vai inflamar o hipotálamo, como eu já te expliquei, e mais sinal de fome. É uma série de repercussões. E aí, até voltando no começo da live, que a gente estava falando dessa questão de inflamação no hipotálamo, mas ela, quando tem muita inflamação no organismo, ela tem também neurodegradação e degeneração de neurotransmissores. Então, dopamina, serotonina. Então, a pessoa ela tende a ficar muito mais em estado depressivo, digamos assim. Ela acaba buscando, mas como ela diminui a dopamina dela, ela acaba destruindo neurônios também. Ela acaba buscando mais alimentos para compensar essa falta de prazer que ela tem, essa falta de dopamina, de serotonina, né? E aí acaba aumentando cada vez mais a inflamação por ela estar consumindo mais alimentos para compensar essa falta que ela tem de recompensa do sistema nervoso dela. Você vê como que são as coisas, e agora você falando, é muito brilhante isso, e eu acho que é o que a gente precisa colocar para as pessoas. As pessoas não fazem nem sequer menção ou ideia da profundidade que é a nutrição. Tem gente comentando aí que eu estou tomando suco de kryptonita. Nada mais do que meu paciente, meu querido amigo, Lavitan, para que você possa ficar mais com a imunologia em alta, multivitamínico, sabor limão,
Rodolfo me deu acompanhando a live. mental desse aí. Gostoso pra Meu caramba. querido amigo, paciente, o cara que está vencendo aí em busca também junto com a indústria farmacêutica, alguma coisa contra o Covid. Então, para quem não sabe, Lavitan, em sabor limão. E aí fica verde, feito a criptonita do suco do Ben 10, como estão falando aí. Mas isso é interessante. Você vê que coisa, Rafa, eu que trabalho com isso hoje, com o que você está falando e o que eu venho te acompanhando, isso vai acrescentar muito até no meu trabalho. Por quê? Se eu conseguir perguntar para a pessoa como está um pouco da dieta dela, tendo esses dados que você disse, da desbiose, da questão inflamatória, de produtos que a deficiência do ômega 6 ou o excesso dele, aonde isso está afetando o sistema biológico dele, também vai me fazer entender que o rendimento do que eu faço como terapia também está comprometido. Pode acelerar muito ou piorar, dependendo de como tiver. E piorar muito. Por exemplo, até a questão, cara, uma pergunta que você poderia fazer simplesmente lá é como se a pessoa está indo todo dia no banheiro. Como que anda a frequência dela no banheiro? Porque isso pode indicar uma desbiose intestinal. Se ela está com uma desbiose intestinal, a recuperação dela vai ser muito pior, né? Então, são perguntas que às vezes é que a gente pode acabar formulando que pode acelerar totalmente a resposta do paciente, né? De recuperação. Olha que coisa engraçada isso. Você vê? O funcionamento intestinal alterando o rendimento e melhorando o meu sistema de abordagem terapêutica na fisioterapia. Olha, às vezes as pessoas não veem tanta ligação, né? Com nutrição, fisioterapia, mas se a gente vai parar para conversar, assim, é absurdo, é muita coisa, é muita coisa. Por isso que eu te falo, e aí me preocupa muito quando eu começo a conversar com alguns pacientes que falam de constipação, que falam de excesso de idas ao banheiro, de sintomas gastrointestinais, como azia, sintomas de pesar pós-comida, de ter ânsia de vômito. E isso tudo compõe uma desordem metabólica, da qual, se eu também quiser um rendimento muscular ou um rendimento em cicatrização, eu não vou ter. Exato. Aí a história de dietas malucas, restritivas, só low carb ou zero carb, aumento de proteína. Qual foi a que eu mais tive outro dia? Aqui, ó. Dor de cabeça também é uma das coisas que... Dos sintomas, Rafa, que eu tive lá, um dos sintomas que eu tive lá de alguns pacientes, que eu falei assim, ó, você precisa buscar um nutricionista e reorganizar a questão nutricional. São as cefaleias e as enxaquecas, como sintomas diários, sintomas de ressaca. E a pessoa fala, eu não bebo, mas eu tenho ressaca. Por que a pessoa tem ressaca mesmo sem beber? Isso também compõe desordem musculoesquelética. Conseguiu? Pegou, Rafinha, que deu um delay aí. Eu não sei se você me perguntou alguma coisa agora no final. Eu consegui acompanhar. Por que as pessoas, elas referem, que nem a Michelina colocou aqui, dor de cabeça ou sensação de ressaca, mesmo não bebendo? Isso compõe desordem muscular. Sim. Até tem que analisar, né? Eu tinha que analisar um pouco mais a dieta dela, mas pode ser simplesmente, vamos pensar numa pessoa que tá com uma dieta com mais carboidrato, por exemplo, ela simplesmente corta o carboidrato dela. Um dos principais sintomas é que o nosso cérebro, ele basicamente é um dos órgãos que assim, mais utiliza glicose, né? O que acontece? Quando você faz uma diminuição de carboidrato, eu estou falando uma hipótese, pode ser por outras coisas, existem várias possibilidades, tá? Mas eu estou pensando na mais comum aqui do que acontece, que eu vejo as pessoas tendo sintomas de dor de cabeça. Então, basicamente, o nosso cérebro, se eu não me engano, ele utiliza cerca de 120 gramas de glicose por dia, tá? Então, aí fazer uma conta é uma quantidade boa aí de glicose por dia. Isso aí daria mais ou menos, ó, só pra gente pensar, vai. A Michelle tá parecendo que é atleta. Michelina. É personal. Enfim, para você ter uma noção, 120 gramas de glicose seria algo em torno de
600 gramas de batata doce, só para você ter uma noção. Só o que seu cérebro utiliza por dia, para você ter uma noção. É, as pessoas querem Então, cortar assim, o carboidrato. O mal é o exatamente. carboidrato. Ainda mais, ó, ela é personal, então eu imagino logo que ela seja uma pessoa que fique em pé o dia inteiro, né? E aí, você sabe, esse negócio de ficar em pé, cara, que louco. Eu agora abrindo um aspas, você sabe que eu tô em pé aqui, né? Cara, você sabe que uma das bênçãos da quarentena que tive, cara, foi esse negócio de trabalhar em pé. Porque, cara, eu com certeza vou colocar aquelas mesinhas standing desk lá no meu consultório. Cara, primeiro, pelo ponto de você não ficar tão sedentário durante o dia. E o segundo ponto, pelo nível de produtividade, de como isso aumenta a produtividade, cara. Eu tenho ficado basicamente assim, 2 horas de... Cara, é muito bom, é muito bom. Bom, mas enfim, desculpa, cortando aí, que eu queria comentar isso, que é uma estratégia muito legal. Enfim, então, no caso dela, ela fica em pé durante o dia todo, né? Quando o carbo é baixo, 53... então, tá vendo? Olha só, ela tá comendo muito pouco carbo. Então, o que acontece? Eu não sei se está fazendo cycling carb, né? Então, fazendo estratégia de alto carbo, baixo carbo, alto carbo, baixo carbo, acredito que seja isso. Então, nesse período, pensa só, o seu cérebro, ele utiliza muito a glicose. Então, logo, quando você está usando bastante glicose, que não é só o seu cérebro, eu acredito que você treina, você fica de pé o dia inteiro, você levanta peso para os seus pacientes não, né? Alunos, no caso. E aí, o que acontece? No período que você tira o seu carbo, o que vai acontecer? Basicamente, o seu cérebro ele vai tentar se adaptar a principalmente os corpos cetônicos. Principalmente quando você corta o carboidrato ou diminui de uma forma muito abrupta. E aí, o que acontece? Existe a cetoadaptação. E não nesse período da cetoadaptação, ou seja, o seu cérebro ele precisa transitar no substrato energético que ele utiliza, então ele diminui a glicose para usar os corpos cetônicos. Então é normal nesse momento você você aumentar a sua dor de cabeça por conta disso. Mas seria um período. Então, teoricamente, se for por conta disso, depois de alguns dias ou uma semana, você deveria diminuir essa questão de dor de cabeça. Mas às vezes você está fazendo um low carb muito low carb que não precisa tanto disso. Até porque se você for uma pessoa que tem uma quantidade baixa de gordura, tem uma boa sensibilidade à insulina, às vezes você está fazendo muito, muito baixo. Ainda mais que você treina, que você fica em pé o dia inteiro, né? Então só tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? É lógico que todas as estratégias é que eu não te conheço, né? Eu tô falando achismo. Sim, mas aqui, né? É legal porque você tá determinando uma coisa importante que as pessoas precisam saber, que toda estratégia ela tem que ser desenhada pessoalmente, analisando isso que você falou, que a personal ela passa o dia inteiro treinando, trabalhando, o dia inteiro treinando, tem atividades, tem um nível de massa muscular mais alto. Aí, ao contrário, quem tem um nível de massa muscular mais baixo, uma das coisas que eu falo para os meus pacientes é quando o cérebro começa a ter a percepção de que vai faltar glicogênio hepático, ela fala para o fígado buscar do músculo. Ele puxa do músculo a energia para ele, para dar para o cérebro. E isso te deixa apático e cansado. Sim. Por quê? Porque a atividade mental, como você mesmo disse, ela gasta um nível de energia muito alto. Sim. E agora, nessa pandemia, o que a gente está fazendo? Muito mais atividades intelectuais. Assistir filme, leitura, culinária, relacionamentos. É tudo aqui, ó. Sim, sem dúvida. Então, isso também necessita de uma organização de dieta. Isso também necessita de uma organização estratégica. Com certeza. Então, esse é um ponto importante que eu busquei e te trouxe. Por quê? Porque as pessoas não estão vendo que existe um gasto energético mental e que se você está fazendo de forma errada, você inflama ele, você piora o seu sistema biológico, você piora o seu sistema estrutural. E se você ainda quiser tentar de forma intensa recuperar o resultado ou o tempo perdido, você vai se machucar. Você vai começar a ter dores. Você vai perturbar seu sono, sua imunologia. Sim. Tudo que agora a gente não pode, aliás, nunca podemos, mas agora mais ainda. Então, o que você colocou, que é muito importante deixar aqui registrado, não é? A atividade mental ela tem um consumo energético extremamente alto. Alto, com certeza. Com certeza. E se você não ajusta, ela vai pedir para o fígado fazer isso de alguma forma. Ele vai buscar do músculo. Exatamente. Para ter reserva. E aí faz essas restrições.
Por que as pessoas falam assim, não fiz nada e estou mais cansado ainda? Aquele cansaço mental, né? Cansaço Que aí mental, o estresse cansaço mental mental. acaba impactando no físico também, né? Porque aí você não faz Sim, vai nada. puxar energia física. Tá. Aí as pessoas... Outra questão que eu queria te perguntar, que vem dentro da obesidade e das dietas malucas, é, hoje, nós temos em casa a minha filha que é diabética tipo 1. Ah, Descobrimos isso há alguns anos. E a Luísa, ela tem feito ela é insulino dependente e ela tem feito as estratégias, até o Rodolfo também me ajudou no começo quando a gente descobriu e organizou um pouco a rotina dela e mudou muito o nosso conceito do que é saudável, a questão de analisar o quanto de carboidrato, quais comidas têm mais índice glicêmico ou menor índice glicêmico. E aí, o que são... Aí a pergunta que todo mundo faria, e eu quero fazer ela para você, é quais são as melhores escolhas? Se eu não tenho um nutricionista para montar, quais são as melhores escolhas hoje? Uma das coisas que a gente sabe é os brancos tentar evitá-los, porque são muito refinados. O açúcar, farinha, as coisas muito brancas, elas são hoje condenadas. Quais as melhores escolhas? E qual isso repercute no bem-estar físico e mental? uhum. Vamos lá. Tem muita coisa para a gente falar sobre isso, Davi. É o seguinte. Primeiro ponto, tá? Eu acho que não sei se tem alguém que me acompanha aí ou não, mas existe... Primeiro eu vou falar que existe uma diferença biológica aí muito significativa, tá? Em setembro, outubro, eu não lembro exatamente qual foi o mês. Eu estava fazendo um teste. Você já viu aquele aparelhinho que você prende no braço, que ele mede a sua glicemia constantemente? Eu não sei se já chegou a ver. Seria como se fosse você picar para medir sua glicemia. Então eu fiz um teste. Porque saiu um estudo muito interessante mostrando o quê? Que a nossa resposta glicêmica pós-prandial, ou seja, pós-refeição, ela está totalmente relacionada com a nossa microbiota intestinal. Então, o que eles observaram nesse estudo? Que pessoas que tinham determinada microbiota, ou seja, é praticamente impossível a gente ter microbiotas iguais, tá? Existe assim, milhões, trilhões de bactérias no nosso intestino. Então, dependendo do setting da sua microbiota, a sua resposta glicêmica vai ser totalmente diferente. E o que importa, de fato, é principalmente o quanto vai subir a sua glicemia pós-prandial. Porque quando a gente sobe muito a glicemia, a gente tende, principalmente se tiver uma resistência à insulina, a gerar estresse oxidativo, porque você autooxida a glicose, você glica ela com proteínas no seu sangue, enfim, você gera estresse oxidativo e inflamação por conta disso. Então, de acordo, aí nesse estudo, o que eles mostraram? Que algumas pessoas, por exemplo, elas tinham um pico glicêmico muito alto, por exemplo, com a banana, que ela tende a ser um alimento de índice glicêmico alto para algumas pessoas, porém, para algumas pessoas, ela tendiam a dar muito baixo. Aí, o que é interessante, por exemplo, sorvete que é cheio de açúcar, para algumas pessoas, davam um pico glicêmico muito alto, porém, para algumas pessoas, a resposta glicêmica era muito baixa. Então, assim, aí decorrente desse estudo, eu comecei a fazer comigo. Aí eu comprei esse dispositivo e coloquei em mim e comecei a mensurar. Gavi, eu fiz teste de tudo que você pode imaginar. Então, o ponto é, os alimentos que a gente fala de índice glicêmico alto ou não, eles tendem a ser uma coisa generalizada, tá? Mas algumas coisas, por exemplo, só para você ter uma ideia, que tinha cebola. Cara, cebola dava um pico glicêmico em mim. Então, assim, não tem como a gente generalizar e falar que tudo vai ser igual para todo mundo. A gente sabe que o índice glicêmico, ele tende a ser uma coisa mais generalizada, tanto que essas tabelas que as pessoas encontram na internet, eles pegam, por exemplo, 100 indivíduos e aí eles comparam esses alimentos, né? Eles fazem uma média de quanto a glicemia variou entre esses indivíduos e fazem lá a tabela de índice glicêmico. Então, por que eu estou falando isso? Às vezes, por exemplo, para mim, o pão branco, o pão francês, ele dá um pico glicêmico, mas para você, às vezes, não dê.
Entende? Olha Então, aí. o que a gente tem que pensar? Primeiramente, você não precisa fazer restrições absurdas, né? Eu tô falando carbo, tá? Por exemplo, tudo que for besteira, assim, eu dei o exemplo do sorvete que eles fizeram lá no estudo. Mas a gente não pode esquecer que, por exemplo, aí já é um alimento que é cheio de gordura também, ou que acaba gerando Claro, inflamação. claro. Mas, por exemplo, o Exato. pão francês, uma pessoa que ama pão francês, não teria problema, desde que, principalmente, essa pessoa associasse um carbo que a gente sabe que ele tende, né, generalizadamente, ele tende a ser um carboidrato que gera uma resposta glicêmica mais elevada na maior parte das pessoas. Então, assim, Perfeito. se você quer comer o pão branco, consuma ele junto com proteínas, consuma ele junto com uma gordura benéfica e junto com fibras, preferencialmente. Porque sempre que a gente associa junto proteína, gordura, fibras, a gente tende a diminuir a resposta glicêmica, tá? Agora, Perfeito. vamos pensar no emagrecimento, não no caso da sua filha, tá? Que é um caso específico. Não, Mas o sim. índice glicêmico, ele não tem importância se você estiver numa dieta hipocalórica, tá? Então, Tá. basicamente assim, quanto menos calorias você está ingerindo, a sua sensibilidade à insulina melhora. Então, o impacto que vai ter o índice glicêmico alto não vai ter nenhum impacto. Teria algum tipo de impacto, aí a gente pensa numa dieta se preocupando principalmente com a qualidade de carboidrato, quando a dieta ela está em superávit calórico, ou seja, num atleta que quer ganhar massa magra ou algo do tipo. Porque toda vez que a gente gera o índice glicêmico alto, né, e esse indivíduo está num superávit calórico, ele tende a gerar inflamação. E aí, toda vez que você vai aumentando a inflamação, você vai piorando a resposta de hipertrofia muscular, você vai, enfim, gerando inflamação hipotalâmica, enfim, é uma série de repercussões que a gente poderia ficar falando horas e horas aqui, tá? Mas o ponto que a gente tem que entender é, o índice glicêmico, para uma pessoa que está fazendo, que ela está perdendo peso, ela está fazendo aeróbica, ela está treinando, não vai ter impacto. Numa pessoa que está com uma dieta com superávit calórico, está comendo mais, está sedentária, aí o índice glicêmico ele vai ter um impacto maléfico, digamos dessa forma. Mas o ponto que a gente tem que analisar, que eu estou falando aqui, beleza, o índice glicêmico ele não tem importância numa pessoa que está buscando, que está emagrecendo, que está com déficit calórico. O índice glicêmico alto, ele gera mais fome. Porque da mesma forma, normalmente ele tende a ter menos fibra, ele libera mais insulina, você absorve a glicose de uma maneira mais rápida. Então, por mais que você utilize esses tipos de carboidrato, você vai sentir fome, você tende a sentir fome mais rápido. Daí a importância de você ter junto com esse carboidrato, proteínas, carboidratos e gorduras para você reduzir o índice glicêmico. Mas para ajustar esse processo interno. Exatamente, mas lembrando que o índice glicêmico, ele pode variar. Então, algumas coisas que é alto índice glicêmico para mim, pode ser baixo para você. Entendeu? Olha que coisa. Então, isso é fantástico. Isso vem de encontro a quem hoje está brigando com a balança, está brigando com o treino, querendo rendimento, querendo resultados. Então, isso, para a gente poder ir concluindo aí, que a gente já está quase lá de 1 hora, concluindo que, além de individualizar o processo, um bom senso de analisar como você está sentindo esse pico de fome, esse pico de dor, esse pico de rendimento, os sintomas de reflexos alterados, de falta de força, de falta de intensidade, ou inapetência, ou excesso de fome. Isso tudo tem que ser analisado de acordo com o que a gente está comendo e de forma muito pessoal. Por isso não dá para entrar nessas dietas malucas, porque essas dietas malucas não trazem um resultado concreto. Existem pessoas se desidratando para baixar na balança e achando que isso foi uma estratégia fantástica. E aí machuca e tem que parar de treinar. Aí fala, porque eu não treino, agora eu estou engordando. Aí eu engordei, eu quero treinar. Então vira um sistema totalmente vicioso, onde a gente observa, eu observo dentro da fisioterapia, que as pessoas têm baixo rendimento e lesões. Por isso eu coloquei isso. Por quê? Porque extrapolam nas medidas incoerentes, de forma incoerente. Quando você olha aí, as pessoas extrapolam nas medidas incoerentes.
Então, o que é importante hoje, na minha característica de fisioterapeuta, de conhecimento integrado à multidisciplinaridade, é que a gente possa observar onde a pessoa está errando e possa direcionar ela para o profissional certo. Sim. Por quê? Ela fala que ela é ansiosa. Ah, você vai no psicólogo trabalhar a ansiedade? Às vezes você precisa ir no nutricionista para trabalhar a sua ansiedade. Porque você está fazendo o quê? Você está ligando uma inflamação constante no seu sistema que está piorando o seu rendimento e sua emoção. Então, nossa, se a gente fosse falar de ansiedade aqui, a gente... Né, essa questão tá totalmente... Aí é para terminar a quarentena logo. Porque vai ter pano para manga. Então, o que é importante, Rafa? Definindo para as pessoas. Aí eu quero assim que você seja, de certa forma, até pontual. Gente, primeiro que a frase correta é procure um profissional. Isso, para a minha área, para a sua, gente, procure. Tá? Mas, qual o conselho hoje para as pessoas, além eu dando estratégias de rotina, não vá no limite, sua intensidade tem que ser respeitada, sua característica, sua habilidade, seu repertório motor. Na nutrição, fala um pouco disso, assim, uma coisa assim, de forma levemente saudável, mas que não vai comprometer. Como eu imagino, uma rotina positiva. Sim. Cara, primeiro de tudo, se fosse para deixar uma mensagem, assim, para não esquecer, pensando em saúde, pensando em você ofertar micronutrientes, minerais, pensando em imunidade, pensando em questão de não deixar faltar nenhum tipo de micronutriente que pode impactar em questão de produção de neurotransmissores, o que pode acabar te deixando mais depressivo, algo do tipo. Não deixem, principalmente nesse período de quarentena, dessas maluquices, deixar de consumir frutas, legumes, verduras e vegetais. Coloquem isso como meta, se hidratem bastante. Tá? Quando a gente pensa em hidratação, a gente está pensando numa média de 40 ml por quilo de peso em média. Eu vejo as pessoas tomando muito, muito pouca água. Consumam uma quantidade boa de proteína, de preferência pelo menos aí umas 4 refeições no dia de proteína. Não façam restrições absurdas de carboidrato nesse período para a imunidade não ficar baixa. Esse período de quarentena a gente tem que tomar muito cuidado com restrições, até porque não é todo mundo que está fazendo essa medida de quarentena muito à risca. Então, tomem cuidado com restrições de carboidrato, porque quanto mais você diminui o carboidrato na sua dieta, mais você vai diminuir a sua imunidade, tá? Mas, assim, uma coisa assim que é uma coisa que eu prezo muito com todos os meus pacientes. Não deixem faltar, de forma alguma, vegetais, verduras, legumes, frutas. Tanto para você conseguir ofertar a quantidade necessária de micronutrientes, vitaminas, minerais, principalmente para que você consiga melhorar a sua microbiota intestinal por conta dos fitoquímicos e das fibras, e principalmente que você aumente a capacidade antioxidante e anti-inflamatória do seu organismo. Se você tiver isso como base na sua vida, consumir bastante, basicamente a gente consegue melhorar muita coisa de prevenção de doenças, de melhorar a microbiota, inflamação, o que acaba repercutindo em melhor desempenho cognitivo, ansiedade, todas essas questões. Eu estou falando rápido por causa do tempo. Falta 1 minuto. E, Rafinha, a mensagem minha também é essa. Não deixe de faltar atividade física. Não deixe de cuidar do seu corpo quanto à postura, quanto aos seus dia a dia. Quando voltar, quando puder, quando tiver, busque sempre a presença de um profissional que possa te orientar. Conheça o seu corpo e o seu emocional e fique sempre atento aos seus sinais e sintomas. Rafa, imensamente feliz de falar com você. A gente vai marcar mais vezes. Você é um cara que eu admiro muito. Esse conhecimento teu é muito grande. E eu quero deixar para todo mundo, de forma bastante feliz, a tua presença, esse teu sorriso, essa tua energia, esse teu conhecimento. Fica com Deus. Uma boa sexta-feira para continuar. Um beijo em todos aí. Muito grande falar com você, com esse bate-papo, tá, meu amigo? Fechado, obrigado por todo mundo.